Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 7, nós estaremos lendo então. Verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus eterno, te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito, que venha nos instrumentalizar nesta hora para transmitirmos a tua palavra. Abre o entendimento daqueles que estarão ouvindo a tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus te pedimos e por fé te agradecemos. Glória a Deus. Querido e amado irmão que me ouve nesta oportunidade, o texto bíblico que lemos da palavra de Deus em uma das cartas do apóstolo Pedro. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é composta de duas partes. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. E desses 27, o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele que, após a ressurreição de Cristo Jesus, Jesus deu a orientação para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. O texto bíblico da palavra de Deus que lemos, de autoria do apóstolo Pedro, sob o impulso, sobre o sopro da inspiração divina, ele, de maneira contundente e seguindo a revelação de Deus, ele nos traz algumas orientações importantíssimas sobre a salvação em Cristo e a salvação que nos garante uma herança. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que a nossa salvação é a maior dádiva que nós recebemos da parte de Deus. Sexta-feira passada, estaríamos, ou melhor, o mundo ocidental e boa parte do mundo estaria ou esteve celebrando a Páscoa de Jesus, a morte de Jesus Cristo, que através dela nós alcançamos a salvação bendita que nos confere uma herança. A nossa salvação é a maior dádiva que temos. Embora venhamos a passar por provações nesta terra, neste mundo em que vivemos, a salvação em Cristo nos garante uma herança imovedora. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é uma garantia inabalável da herança que nos espera, porque Jesus venceu a morte, louvado seja Deus, ele triunfou sobre a morte, nos garantindo uma herança, louvado seja Deus, mostrando que ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia! Todo cristão, todo salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus tem uma herança reservada nos céus, conforme o texto que lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Todos os cristãos salvos têm uma herança reservada nos céus. Mas talvez você poderia se perguntar nesta noite: que herança é esta,
Louvado seja o Senhor. A herança que nós temos, e talvez perguntaria ainda mais, como entendê-la? Vejamos, conforme o texto que lemos, um primeiro aspecto desta salvação em Cristo, que nos garante uma herança. A primeira coisa que destacamos nesse texto, ou que Pedro nos apresenta, com base no versículo 3, é que a herança, ela vem de um Deus bendito. A herança da salvação em Cristo vem de um Deus bendito. Veja bem, que hoje pela manhã nós estudamos na escola dominical a carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 3, aonde Paulo apresenta uma doxologia chamando o nosso Deus de bendito. E Pedro, de igual modo, na sua primeira carta, apresenta um louvor a Deus, chamando o nosso Deus de bendito. Louvado seja Deus. Portanto, a nossa herança vem de um Deus bendito, isto é, de um Deus que é adorado, de um Deus que é magnificado, de um Deus que é exaltado, de um Deus que é eterno, magnífico, poderoso em obras e palavras, um Deus onisciente, onipresente, imutável. Louvado seja Deus. 3 aspectos nos são apresentados com base no versículo 3 com respeito à herança que vem de um Deus bendito. Primeiro, ela vem de um Deus bendito, que é bendito pelas suas muitas misericórdias. O verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Nós estamos vivos pela misericórdia, respiramos pela misericórdia, trabalhamos pela misericórdia, adoramos pela misericórdia, somos salvos pela misericórdia. Nosso nome está escrito no livro da vida pela misericórdia. Louvado seja Deus. A herança de um Deus bendito, aleluia, é de um Deus que é rico em misericórdia. Louvado seja o Senhor. Além disso, Pedro ainda fala no versículo 3 que a herança que provém de um Deus bendito é esta salvação em Cristo, que é proveniente de um Deus bendito, que nos garante uma herança. Louvado seja Deus. Ela vem de um Deus bendito que nos regenerou para uma viva esperança. É bem verdade que no estado de calamidade e de pandemia que tem assolado as nações em todo o mundo nesses últimos dias, muitas pessoas têm entrado em desespero, não sabem o que fazer. Alguns têm entrado em depressão, alguns têm entrado no estado de transtorno, de ansiedade, de síndrome do pânico. Alguns até mesmo pensam em tirar sua própria vida. Mas nesta noite eu quero declarar para você que se você entregar a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus, Ele nos regenera para uma viva esperança. Que viva esperança esta? Não é a esperança de dias melhores aqui neste plano, não é a esperança que a bolsa de valores do nosso país ou das nações poderosas melhorem, ou que os governos tragam uma estabilidade política, social e econômica. Não, a maior esperança dos salvos, regenerados pelo sacrifício de Cristo na cruz, é o dia sermos arrebatados ao céu de glória e para sempre estarmos com o Senhor. Louvado seja Deus. A herança de um Deus bendito, pelas suas muitas misericórdias, por termos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, nós temos a oportunidade, não apenas por ser a Semana Santa ou a Semana da Páscoa, que se iniciou na sexta-feira passada e que hoje celebramos a ressurreição de Cristo, não apenas por isso, mas porque temos a certeza cabal, por meio do relato bíblico, por meio da intercessão do Espírito, por meio do Espírito Santo que tem
certifica com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus e nós sentimos a presença maravilhosa de Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo e vive para todos sempre. Ele venceu a morte e nos dá uma palavra de esperança. Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou a esperança, se Ele ressuscitou a vida, se Ele ressuscitou haverá arrebatamento, se Ele ressuscitou Ele nos levará para o céu, se Ele nos ressuscitou Ele pode te salvar e mudar a tua vida. Louvado seja Deus. A salvação em Cristo nos garante uma herança que vem de um Deus bendito, que é adorado pelos seus atos procelosos. O apóstolo Pedro, ainda no versículo de número 4, nos apresenta uma segunda verdade sobre a herança que recebemos da parte de Cristo. Primeiro, é uma herança que não se corrompe. A maior característica dessa herança reservada a mim e a você, salvo em Cristo Jesus, mediante a revelação bíblica e a testificação do Espírito Santo em nós, é uma herança que não se corrompe. Jesus, quando esteve na terra com os seus discípulos, ele disse: não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões arrombam e roubam, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem deteriora, aonde é suscetível à oxidação, a se estragar, a se corromper. Mas a herança que nós temos em Deus é uma herança que não se corrompe como metal, é uma herança que não pode ser roubada, é uma herança que não pode ser usurpada, porque ela está depositada no banco celestial e guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que chama as estrelas pelo nome, que se assenta na circunferência da terra, que dará ao mar os seus limites, o Deus poderoso na batalha, que quebra o arco e que corta a lança e que nos dá vitória. Herança que não se corrompe, incorruptível que não se corrompe, incontaminável que não se contamina. Versículo 4, que não se pode manchar, ou melhor, murchar, quer dizer, ela é imarcessível. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos deu uma viva esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Paulo dizia: para vós outros, isto é, para a igreja, para os salvos, para os servos de Deus, para aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e que aguardam o arrebatamento da igreja, o ressoar da última trombeta, para sermos transformados e juntamente com os que partiram para a eternidade, que ressurgirão em corpos glorificados, sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e recebermos a coroa de glória, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, inacessível, reservada no céu e guardada pelo poder de Deus. Escute bem, estou caminhando para encerrar. A herança que nós recebemos, garantida pela salvação de Cristo, conferida por Cristo a nós, é uma herança que não se corrompe, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, inacessível, reservada nos céus, isto é, guardada pelo poder de Deus, conforme a primeira parte do versículo 5. E ainda essa herança que é guardada pelo poder de Deus, conforme a parte A do versículo 5. Louvado seja Deus. Ele diz assim:
vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, aleluia, guardados mediante a fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia, a fé que nos garante uma convicção inabalável em Deus, guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo, isto é, a completude, o ápice da salvação. Nós somos salvos, nós somos santos, regenerados, justificados, transformados, temos uma herança, mas a nossa salvação, ela só vai atingir o ápice quando nós sermos arrebatados e adentrarmos as funções celestiais em corpo transformado. Louvado seja Deus, e ali nós estaremos para sempre livre do pecado, livre das tentações, livre de qualquer impropério, fadiga ou qualquer adversidade humana. Nós estaremos recebendo da parte de Deus o galardão pelo trabalho que nós prestamos a Deus em sua obra. Louvado seja Deus, mas entenda, enquanto estivermos na terra, somos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos à tentação, mas a nossa salvação, preparada para se revelar no último tempo, conforme a última parte do versículo 5, se cumprirá na sua completude. Louvado seja Deus, quando adentrarmos aos céus. Portanto, você que me ouve na sua casa, através deste aparelho de celular, ou quem sabe no computador, não negocie a sua salvação, não se afaste da presença de Deus, permaneça firme. Há uma herança, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, louvado seja Deus. Herança que é motivo de alegria. Versículo 6 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Louvado seja Deus. A herança, ela é motivo de alegria, a herança é motivo de júbilo, a herança é motivo de esperança, a herança é motivo de avançarmos, é motivo de prosseguirmos, é motivo de continuarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, sem olhar para trás, sem retroceder, sem nos embaraçarmos com o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos assedia, mas olhando para Jesus, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, aquele que virá para arrebatar a sua noiva. Louvado seja Deus. Eu já vou encerrar a última parte desta mensagem. Louvado seja Deus. Eu estou falando que a salvação em Cristo nos garante uma herança. Herança que não nos exime de provações. Veja bem, a herança que nós temos em Cristo não nos exime de provações. Esta herança é uma herança inabalável. Esta herança é uma herança, louvado seja Deus, inacessível, incontaminável, mas veja bem, ela não nos exime de provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O crente, o cristão, o salvo em Cristo não pode viver de maneira alienada, achando que nesta terra, neste plano, nós estaríamos vivendo de triunfo em triunfo e sempre em bonança. É bem verdade que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós somos provados, nós passamos por adversidades, mas nós temos a plena certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é a nossa vitória. Glória a Deus. Herança que não nos exime de provações. Você está triste? Você está perplexo? Você está no estado de angústia por conta das coisas que têm acontecido neste mundo? Algumas pessoas já acham que Jesus já vai voltar amanhã. Nós não sabemos, mas são sinais, são evidências.
e tantas outras coisas que têm acontecido que apontam para a volta iminente de Jesus. Mas eu encerro dizendo para você e para mim: a herança ela é incorruptível, ela é inabalável, ela é inacessível, ela não pode ser contaminada, não pode ser usurpada, mas ela não nos exime de passar por provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Paulo sabia estar, devemos ser como Paulo, que sabia estar tanto na bonança como na fartura. Talvez na sua geladeira está começando a faltar alimento, o aluguel da sua casa está vencendo ou já venceu, contas para pagar, adversidades, mas continue confiando em Deus, esperando na provisão daquele que vive para sempre, que traz à existência aquilo que não existe e que nos sustenta pela destra da sua mão. Aleluia. Precisamos entender que as provações, elas confirmam o valor da nossa fé. O versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, provações que confirmam o valor da nossa fé, provações que nos aperfeiçoam o caráter. A fé é mais preciosa do que o ouro perecível, porque o ouro perece, mas a fé em Cristo é inabalável, porque as Escrituras nos ensinam, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A prova da nossa fé gera louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Amigo, você que me ouve nesta oportunidade e que tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, você que está afastado, algumas pessoas têm me procurado para se reconciliar esses dias. Você que está afastado, é tempo de voltar para o Senhor. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Você que ainda não é crente e precisa aceitar Jesus, aceite Jesus nesta hora, para que você tenha direito a uma herança incorruptível e inacessível, herança que não é comprada por ouro, herança que não é alcançada pelo metal, pela prata, pelo ouro, pelo dólar.